mais íntimos. Bom, Apocalipse capítulo 21, quero meditar com você hoje os versículos 1 até o versículo 8. Diz assim uma palavra de Deus: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da tua santa palavra, diante da tua revelação. Queremos nos aproximar dela, Senhor, com toda a reverência e com todo o respeito que nos cabe, sabendo quão falidos somos, quão limitados somos, e o quanto precisamos do Senhor para compreender a tua palavra, para compreender, ó Deus, o teu evangelho nos revelado aqui. Que a tua graça seja sobre nós aqui, que teu Espírito conduza os nossos corações e os nossos pensamentos, que em nome de Jesus, o teu nome aqui seja glorificado, e que a cruz do Senhor Jesus seja mais uma vez pregada ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Querido, importante, antes da gente entrar então aqui no texto em si, lembrar alguns princípios importantes da leitura do Apocalipse, sobretudo um pouco do que falamos até a última vez que nós pensamos aqui no texto. Se você olhar para a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, os versos 11 até o verso 15, esse foi o último trecho que nós trabalhamos aqui, que nós pensamos acerca exatamente daquele último momento onde o juízo de Deus cai, é derramado sobre a terra. Então aqui neste trecho é o momento onde, de fato, de verdade, todas as coisas são concluídas. Se você lembra bem, a gente, durante todo esse período, estudou sobre vários símbolos, esses que são escritos aqui em Apocalipse, que revelam exatamente o período entre a ascensão de Jesus Cristo aos céus, então, a sua segunda vinda. Todo este período, então, em vários símbolos Apocalipse nos apresentam. É importante lembrar que depois que o apóstolo João começa a escrever e a narrar cada símbolo desse,
nos é apresentado não só uma progressão na história, mas também nos é apresentado a partir do momento que vai chegando ao final do Apocalipse, vai se aproximando também, de fato, dos últimos momentos, as últimas coisas que acontecerão. No sentido de que no início desses ciclos nós temos uma expressão muito mais geral de todo esse período, chegando então mais para o final desses ciclos, nós temos uma ênfase maior, de fato, nos últimos momentos que a humanidade como todo vai viver. Tendo dito isso, então, é importante lembrar que Apocalipse nos apresenta algumas verdades, alguns princípios, mas que ele nos faz isso nos apresentando símbolos. Então, várias das coisas que nós lemos aqui, elas são, na verdade, um símbolo de alguma coisa, e não, de fato, aquilo que é dito de forma literal. Mas, quando você olha para o texto que lemos, Apocalipse 21, nós temos aqui a visão do apóstolo João, o início da visão, talvez uma das visões mais aguardadas, os momentos mais aguardados por todo o povo de Deus durante toda a história. O fato é que o apóstolo João é apresentado aqui ao início do novo período da história do povo de Deus. Ele começa aqui a ver e a presenciar o início da vida eterna, o início daquele momento que não vai se acabará, o início do que nós conhecemos como novo céu e nova terra. Por que então o Senhor decidiu revelar isso a nós, revelar isso à sua igreja, ao seu povo? A primeira coisa, querido, que eu queria dizer para você é que o Senhor nos diz e nos revela como será o mundo vindouro, para que a gente possa se conectar e observar melhor como nós estamos vivendo a nossa vida hoje. Nós somos apresentados a uma realidade futura, mas que nos leva e nos convoca a olhar para o presente e para o agora. De tal forma que quando nós vemos o final dessa história, nós temos plena certeza que tudo que é feito aqui, tudo que a gente faz, tudo que nós construímos, tem um prazo de validade. Tudo que nós fazemos nesta terra e que ficará nesta terra, um dia vai se acabar. Seja com a nossa morte, ou seja com a vinda do Senhor Jesus. Isso nos apresenta a realidade de que nós devemos sim buscar e aguardar profundamente esse dia futuro, mas ao mesmo tempo deve nos levar a buscar uma vida de equilíbrio, de tranquilidade, a partir daquilo que o Senhor apresenta a nós. O fato é que, a partir dos novos céus e da nova terra, as promessas do Senhor são definitivamente completadas. O Senhor prometeu tantas coisas para o seu povo, desde Gênesis, mas durante a história, várias delas foram já cumpridas. Mas ainda chegará o dia em que todas as promessas, indiscriminadamente, todas elas, serão completas de uma vez por todas. Quero então, querido, que você olhe para o verso 1, capítulo 21, e abra a sua Bíblia também, em 2 Pedro, capítulo 3, que eu quero também ler esse texto com você. Vamos lá em 2 Pedro, e depois a gente volta então aqui em Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 8. Quero que você perceba aqui, querido, algumas verdades que o apóstolo Pedro traz acerca exatamente deste dia, deste último dia que chegará. 2 Pedro 3, versículo 8, diz assim: todavia uma coisa,
para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, do qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Percebo que o apóstolo Pedro traz uma ênfase muito grande aqui a uma coisa chamada justiça. Novos céus e nova terra é um lugar no qual habita a justiça, a retidão, um local que nós não conseguimos sequer experimentar um pouco hoje aqui na terra, neste mundo ainda, por causa do pecado, mas que nos aponta como sendo um lugar de plena tranquilidade e paz, a qual habita a justiça. O apóstolo João, então, no verso 1, ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Importante aqui, então, a gente primeiro entender o que é que significa esse novo céu e nova terra. Há algumas palavras gregas para se referir ao tempo novo. Uma palavra se refere à ideia de novo, como sendo de fato algo do zero, algo que não existia e que veio à existência. Mas também existe uma outra palavra que é a palavra que é utilizada aqui, que traz o sentido de ser renovado, que não é uma coisa que não existia, que veio a existir, mas que é uma coisa que ela já existe, mas que agora, por passar por um processo de purificação, ela se tornará como algo novo. A mesma expressão, por exemplo, quando a gente usa no português, você tem uma roupa branca e que está suja, você coloca ela na roupa, na máquina de lavar, e quando ela sai o quê? Novinha. Essa expressão, esse sentido, é o mesmo sentido, é o mesmo termo, é a mesma ideia que o apóstolo João usa aqui para se referir a novos céus e nova terra. Ou seja, nós não estamos tratando aqui de que existirá um novo céu, uma nova terra criada do zero, não. A ideia aqui do apóstolo é que a terra a qual nós vivemos, esta terra e este mundo, eles serão feitos novos, serão renovados, serão purificados. Inclusive, há vários aspectos importantes que nós precisamos levar em consideração para compreender o quão amplo é esta ideia. Existem vários aspectos importantes que nós experimentamos e vivemos nesta terra e que serão também experimentados nesta terra vindoura, no novo céu e nova terra, mas que elas fazem parte da realidade que nós temos aqui. Então Deus criou várias coisas para nós, puras. O Senhor criou trabalho para nós, lá no Jardim do Éden. O Senhor criou e chamou o homem para cultivar esse jardim. O Senhor criou e mandou que o homem criasse e desenvolvesse uma sociedade. O Senhor criou o homem e o incluiu e fez uma família. O Senhor criou todas as coisas. E o Senhor deu 3 mandatos para o homem. O mandato que nós conhecemos como o mandato social, que chama o homem a
desenvolver toda uma sociedade e relacionamentos, um mandato cultural que chama e convoca o homem a desenvolver a criação que o Senhor fez, um mandato espiritual que convoca o homem, então, a viver em plena comunhão com o Senhor. Perceba, esses são aspectos e que precisa estar na nossa mente, querido, como crentes no Senhor. Que os novos céus e a nova terra não são como aquelas novelas e como aqueles filmes que muitas vezes tentam representar esse período, esse momento, com pessoas flutuando de um lado para o outro, pessoas brilhando e algumas até com asas. Não. Novos céus e nova terra é este lugar onde vivemos. Todavia, depois de passar por uma purificação, ele então se torna pronto e preparado para algo grandioso que irá acontecer nas próximas. É importante enfatizar que Novo Céu e Nova Terra será um lugar físico, um lugar corporal. O texto ainda no versículo 1, o apóstolo João diz que o mar já não existe. E aqui é importante mais uma vez enfatizar o princípio que nós precisamos usar para compreender o texto. Quer dizer então que no Novo Céu e Nova Terra, você está dizendo que a gente vai ter esse mundo que nós já vivemos, só que não vai ter mar, então a gente não vai ter uma praia para ir, né? Mas o texto não está se referindo a isso. Quero lembrar você que a ideia do termo mar, ele está mais ligado a uma simbologia a qual a palavra de Deus apresenta a ideia do mar. Então, quando você olha para a Bíblia, em vários momentos dela, inclusive no próprio Apocalipse, mar traz uma ideia de uma simbologia de algo ruim, de algo que é indomável, que é incontrolável, que é assustador, que é perigoso. E as grandes lendas antigas de que o mar é a habitação de monstros marinhos e grandes serpentes. Esse é o imaginário daquele povo que estava recebendo esse texto. Então, se você olha, por exemplo, para a própria palavra de Deus, você olha lá para trás, para o Antigo Testamento, você tem um exemplo muito claro do Mar Vermelho. O Mar Vermelho como sendo um mar a qual estava impedindo que o povo de Deus fugisse dos egípcios. E o Senhor, então, através da sua graça, do seu poder, conduz Moisés para que o Mar Vermelho fosse aberto e eles passassem por ele. E depois o que é que acontece? Moisés ordena que o mar se feche, e o que é que acontece? Os egípcios são entregues, afogados. Não só esse texto, mas outros momentos. Nos evangelhos nos são revelados vários momentos que o Senhor Jesus estava com os discípulos navegando. E o que era que acontecia? Tempestades. E os discípulos ficavam extremamente angustiados, atônitos, sem saber o que era que ia fazer ou acontecer. E o próprio texto do Apocalipse nos revela a besta do mar, trazendo mais uma vez essa conotação que a ideia do João aqui não é dizer que não vai ter praia, mas a ideia aqui do apóstolo João é: olha, vi novo céu. Lembra disso? Ele está tendo uma visão aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e já não mais existe tudo aquilo que é ruim neste lugar. Não existe mais nada que é incontrolável, não existe mais nada que é perigoso, que é assustador ou que é indomável. O fato, querido, é que a recriação dos novos céus e da nova terra
vai preparar o caminho para um grande feito, para algo grandioso que vai acontecer aqui. Perceba, o novo céu da terra não é o ápice, não é o momento maior do povo de Deus, mas é apenas a preparação para algo extremamente maior. Verso 2, então, o apóstolo João diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Perceba, o verso 2, querido, está narrando uma cidade, veja que o imaginário, qual o Senhor está dando para o apóstolo João, que consequentemente nos dá aqui. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Uma primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que há aqui, e que isto irá, e a gente vai entender o porquê, isto irá assumir que é uma separação entre céus e terra. Céu, aquele lugar espiritual aos quais aqueles que morreram e que estão em Cristo aguardam o último dia, que é um lugar totalmente espiritual, não corpóreo, e existe a terra, a qual nós estamos vivendo aqui ainda. O fato é que chega um determinado momento que os céus, que a cidade santa nova Jerusalém descerá do céu para se encontrar com o noivo. Os céus e a terra deixam de ser lugares distintos para se tornarem um único lugar onde Deus habita plenamente. Para isso é que os novos céus e a nova terra são efetivamente renovados, feitos, para que Deus habite plenamente com o seu povo, para que Deus, na sua perfeição, esteja plenamente com o seu povo. Abra comigo em Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 1. Observe como a palavra de Deus nos diz sobre a diferença entre céus e terra. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Percebe? O Senhor, Ele tem sim nos dá uma perspectiva de que o trono dele, de fato o lugar onde ele está e que ele governa todas as coisas, é o céu, onde ele está reinando. Mas isso quer dizer que ele não está na terra? Não, ele está na terra. O estrado dos meus pés estão aqui. Mas nós sabemos que a terra foi amaldiçoada. Eu quero levar você a Gênesis capítulo 3. Versículo 17. Após o pecado, então o Senhor chama Adão e diz a Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, o que é que o Senhor diz? Maldita é a terra por tua causa. Percebe? A terra não foi criada para o pecado. A terra foi
Foi o pecado humano que trouxe à terra toda a dor, a qual ele aguarda a renovação de todas as coisas. Há algo aqui que nós precisamos entender. A terra, ela é hoje amaldiçoada por causa do pecado. Por isso o Senhor precisa renovar. Por isso o Senhor precisa tornar nova todas as coisas. Vá comigo agora em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mais uma evidência de que a terra é amaldiçoada por causa do pecado. Como que Deus vai habitar na terra plenamente com o seu povo com o pecado? Como que isso acontece? E agora eu quero voltar então para Apocalipse 21 com você. Veja o que é que diz, verso 2: Nova Jerusalém que descia do céu. Quem está no céu? Aqueles que foram mortos e que estão aguardando a ressurreição do corpo no último dia. Desce então todos esses da parte de Deus, ataviados como noivo para se encontrar com o noivo Jesus Cristo. Mas então, o grande momento dos novos céus e nova terra, aos quais eles foram feitos, aparece então no verso 13, que diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Agora não existe mais distinção entre céu e terra, porque não existe mais ninguém aguardando a volta do Cordeiro. Ele está aguardando eles aqui nos novos céus e nova terra. E então o texto diz: olha, não só uma vez, mas 3 vezes. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que é que ele continua falando? Deus habitará com eles. O que é que ele diz novamente? Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Novos céus e nova terra, não tem um fim último, mas eles abrem um caminho para que o povo de Deus esteja com o Senhor eternamente. Se você lembrar muito bem, uma breve história da própria palavra de Deus, acerca da relação de Deus com o homem e como Deus e o homem se relacionavam. Se você lembrar no Éden, por exemplo, o Senhor, ele se relacionava com Adão e Eva em alguns momentos do dia. Mas não parou aí. Se a gente olhar um pouco mais para frente, o Senhor conversando com Moisés, diz: Moisés, faz então uma tenda, para que eu esteja com vocês. Então o povo de Israel queria uma tenda, a qual ia de um lado para o outro, nas peregrinações do povo, e essa era a tenda onde o Senhor habitava. O Senhor estava com o seu povo. O Senhor caminhava com o seu povo. Então o tempo passa e chegamos em Davi. E Davi diz: Senhor, eu vou fazer algo melhor para o Senhor. O Senhor é um Deus grande. Eu quero fazer um grande templo para você. Então o Senhor diz: Davi, você não vai fazer nada. Ele vai fazer seu filho. Então Salomão levanta o que nós conhecemos como o templo de Salomão. Qual é o objetivo do templo de Salomão? Que o Senhor habitasse com o seu povo. E o tempo passa, então vem o ápice, o grande momento da história, onde o Senhor de fato vem à terra como homem.
não limitado a uma tenda, não limitado com a sua presença poderosa no templo, mas como diz o próprio apóstolo João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vivendo com o seu povo aqui na terra. Obviamente, ainda em meio ao mundo de pecado, mas o Senhor habitou aqui, viveu aqui, desenvolveu seu ministério aqui, morreu aqui, mas ressuscitou desse aqui. E quando ele foi, ele enviou o quê? O Espírito Santo. Para que então o povo de Deus continuasse com a presença santa do Senhor agora neles. Cada um de nós. Presença santa do Senhor. Isso é tabernáculo. Só que há algo ainda maior esperando, nos esperando. Há ainda algo maior que o Senhor fez. Lembra que o próprio Senhor Jesus falou aos seus discípulos: olha, eu não estarei aqui para sempre. Eu vou precisar ir, eu irei. E neste lugar, eu vou fazer o que para vocês? Neste lugar, é o lugar onde de fato eu estarei com vocês eternamente, uma vez por todas. Eu estarei com vocês, eu estarei em comunhão profunda com vocês. É para isso, querido, que os novos céus e a nova terra nos são dados. Quando o Senhor, no último dia, renovar todas as coisas, renovar a terra, renovar os céus, trazer tudo novo, tudo puro, então este é o momento onde a noiva do Senhor então é entregue ao noivo Jesus, e que o Senhor então irá, como diz a ação do tabernáculo, tabernaculará conosco. E para sempre estará com o seu povo. Sabe aquela comunhão que eu e você buscamos todos os dias e que temos tamanha dificuldade para conciliar? Horas a fio em oração. Isso não fazemos. E ainda assim nos falta alguma coisa. Horas a fio diante da palavra de Deus, mas ainda nos falta alguma coisa. Ainda não está tudo ali, a coisa ainda não está completa, ainda está faltando algo. Esse algo é o tabernáculo com o Senhor nos nossos céus. No verso 4, então, o texto continua, e agora aplicando um pouco na própria realidade humana, o Senhor estará conosco em comunhão profunda e plena, sem interrupções, sem pecado. E ele diz aqui, então, e lhes enxugará os olhos toda a lágrima. E aqui começam várias elucubrações. A ideia aqui, querido, é que estamos falando do céu e nova terra, lugar onde não habita pecado, lugar onde não habita sofrimento, mas existem lágrimas. De onde elas vêm? Abra comigo em Isaías 65. Isaías 65, verso 16. Muitas vezes esse texto, ou melhor, esse trecho, ele é interpretado como se os novos céus e nova terra não tivéssemos nenhum tipo de lembrança da nossa vida hoje aqui. E este texto que nós vamos ler é exatamente o texto que é usado muitas vezes para argumentar a favor disso, como se a palavra de Deus estivesse dizendo que nós não iremos mais ter lembranças dos nossos tempos aqui. Verso 15, Isaías 65, 15, diz assim:
Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade ele se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade ele jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas os meus olhos. A ideia aqui, querida, é que o Senhor Deus ele está dizendo ao seu povo que, olha, não é que vocês não se lembrarão das coisas. A questão é que eu não lembrarei dos pecados de vocês. Há uma ideia profunda aqui de perdão pleno dos pecados incompletos. Vocês sim fizeram muita coisa errada. Sim, vocês caminharam em pecado, mas eu os perdoo. E essas angústias, essas tristezas por causa do pecado de vocês, eu não as levarei em conta, porque eu perdoei vocês. No texto, querido, o apóstolo João ele diz: lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Há sim momentos, e eu creio nisso, e nós talvez vamos nos lembrar de coisas aqui, mas veja o foco do texto: o Senhor tabernaculou conosco, o Senhor está conosco, de tal forma que as nossas lágrimas serão rapidamente esquecidas, que o Senhor estará conosco. Mas não só isso, que ele diz: e a morte já não, vocês estão acompanhando? E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais dor, porque todas as coisas passaram. Os novos céus e a nova terra, querido, é um lugar no qual nós estaremos com o Senhor eternamente. E por isso ele é melhor, inclusive, do que o jardim do Éden, porque neste lugar não haverá sombra de possibilidade de não ser dessa forma mais. O Senhor criou o homem e a mulher, colocou no jardim e fez um pacto com eles, dizendo que eles não poderiam comer de um fruto. Nos novos céus e nova terra não terá mais uma árvore a qual nós teremos que decidir comer ou não. Inclusive o próprio texto mais para frente vai tratar sobre a árvore da vida, a qual será dada ao povo de Deus que estará com o Senhor eternamente. Sabe aquela coisa que acontece na sua vida que não tem como mais ser desfeito? Ou seja, tudo do passado, né? Você decidiu e fez acabou. A promessa do Senhor é que nos novos céus e nova terra não haverá angústia que bata no nosso coração a perder pessoas próximas. Não haverá um luto e um pranto, porque o Senhor estará habitando com o seu povo. E no verso 5, então ele diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, eu que comecei essa história e eu que estou selando ela do jeito que eu acho devido. Não há mais como mudar, não há mais quem possa mudar ou alterar isso, porque eu sou o início e o fim, o Alfa e o Ômega. A gente tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus,
e ele me será filho. É interessante porque em meio a toda essa explicação e descrição profunda dos nossos nova terra, o Senhor então dá a João uma palavra acerca daqueles que não estarão lá. Então o texto diz: quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se você lembra muito bem, a segunda morte não se refere ao inferno. O inferno é um lugar temporário. A segunda morte se refere ao lago de fogo, um lugar onde eternamente aqueles que não estão em Cristo estarão experimentando sua vida eterna. Mas o texto não traz muita ênfase sobre isso. Agora eu queria perguntar para você aqui: o que é então a vida eterna? Aqui nós temos o início, o vislumbre do que será, mas efetivamente o que é? E o próprio Jesus nos responde isso. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Verso 3, o Senhor Jesus, então, orando ao Pai, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, conhecer o Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Você percebe que os novos céus, a nova terra, e agora este lugar, este novo lugar, sendo o tabernáculo de Deus, é onde esta verdade estará profundamente arraigada às nossas vidas. Não teremos mais dificuldades e impedimentos para conhecer o Senhor. Aquilo que já começamos a fazer hoje, a conhecer ao Senhor, a buscar ao Senhor, a desejar o Senhor e a querer o Senhor. Essas são realidades que nos levam e nos conduzem aos novos céus e nova terra, ali onde experimentaremos essas coisas de forma profunda. E aí existem algumas pessoas, alguns crentes, ou supostos crentes, que não gostam de conhecer a Deus. Aí, meu amigo, fica difícil, porque a vida eterna é esta, é conhecer o Deus verdadeiro. E aí nós temos no nosso evangelicalismo brasileiro aquelas perguntas chaves na hora do evangelismo. Você quer ir para o céu? Quem vai dizer que eu quero ir para o céu? Quer conhecer mais do Senhor? Quer deixar mais as suas coisas de lado? Quer desejar menos os seus sonhos? Quer ter uma agenda mais voltada para o Senhor? Inclusive o próprio Deus, Jesus, instrui aos seus discípulos de que o discipulado tem um custo. Ele diz: façam as contas para ver se vocês realmente querem isso, que vai custar. A vida eterna é isto, conhecer o Deus verdadeiro. Se nós não queremos, ou desejamos, ou buscamos ao Senhor hoje aqui, não tem nenhum sentido a gente desejar ao céu da terra. Porque lá a
a base, o fundamento da nossa vida é esta: conhecer o Senhor eternamente. Sabe o que é interessante? Nunca iremos findar e finalizar isso. Iremos conhecê-lo eternamente. E sobre isso é interessante, certa vez eu ouvi um filósofo falando sobre Deus. Perguntaram a ele o que era que ele achava mais interessante em Deus. E ele disse que o mais interessante é que Deus não tinha terra. Deus sempre existiu. Sempre. Desde antes da fundação do mundo, e continuará eternamente. Ele é um Deus que não tem terra. Vivendo com o Senhor, eu e você não teremos nunca. Deve reconhecê-lo mais e mais, todos os dias. Perceba, não é de ficarmos em volta ou fazendo um culto sempre para Ele, do jeito que estamos hoje aqui. É na vida diária, estamos falando de novos céus e nova terra. Vamos ver isso um pouco mais para frente, mas este é um novo mundo que vai se abrir e que ele faz uma mesclagem. Ele faz uma mesclagem de Jardim de Éden e Cidade Santa. São aspectos de continuidade daquilo que o Senhor criou no Éden, como também o próprio desenvolvimento do homem nesta terra ao longo da história. Nós viveremos, trabalharemos, faremos nossas coisas todos os dias. Estaremos conhecendo o Senhor cada vez mais. Obviamente que dá tanta coisa e tanta pergunta que você pode ter na cabeça. E você deve ter. E eu quero dizer a você que provavelmente você não vai ter essa resposta. E muito menos eu. Há um amplo caminho. Tantas e tantas coisas que não nos foram reveladas sobre nós na nova terra e que de fato a gente não vai saber. Mas há algumas que são extremamente importantes para nós. Hoje, a primeira é que a vida eterna é esta: conhecer ao Senhor todos os dias. Uma segunda verdade que eu queria falar com você, abra comigo em Hebreus agora. Hebreus capítulo 11. Verso 8. Até o 10. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Veja que interessante. Abraão peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra alheia. Ele estava na terra da promessa, mas ele estava andando por lá, sem saber para onde ia, caminhando como se estivesse em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque o que? O que é que diz o texto? Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto glorificado. Que cidade é essa? É Jericó? É Canaã? É Israel? Não. O Senhor usa símbolos para falar sobre realidades. A cidade aqui, queridos, são os novos céus e nova terra, Nova Jerusalém, cidade santa, que habitaremos com o Senhor eternamente. Por isso eu e você, assim como Abraão, somos peregrinos desse mundo ainda. Não somos deste mundo, somos peregrinos. A cidade santa, Nova Jerusalém, nos aguarda para viver eternamente com o Senhor. Eu quero terminar pedindo para você abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 35.
a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Perceba que Paulo finaliza um trecho a qual ele está falando sobre a ressurreição dos corpos, de novos céus e nova terra, o último dia, eternamente com o Senhor, falando que o vosso trabalho não é vão. Nós vivemos nesta vida, hoje, aqui e agora, olhando para o futuro, mas somos chamados hoje e agora para viver da forma que o Senhor nos chamou a viver. O Senhor nos chamou a viver uma vida profunda de comunhão hoje. O Senhor nos chamou a nós nos desfazermos de todas as nossas coisas, nossos desejos,
Para isso que nós somos chamados. Lembre-se, somos forasteiros. O que é que o forasteiro faz? Ele vive num lugar pronto para ir embora para outro. Não guarda muita coisa, não deseja muita coisa, faz aquilo que precisa ser feito e está preparado para seguir em frente. Lembre-se disso. Novos céus e nova terra, um lugar, será um lugar onde a comunhão com o Senhor será profunda, plena e perfeita eternamente. E é isso que eu e você buscamos todos os dias. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, bendito. Obrigado por nos revelar tanta beleza para aquilo que o Senhor está preparando para nós. O Senhor Jesus nos prometeu moradas no lugar onde estaremos com o Senhor, perto de nós, sem interrupções, sem pecado, sem corrupção, um lugar onde habita a justiça. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas e no teu poder o Senhor vai renová-las todas. Novos céus e nova terra serão efetivamente instaurados e estaremos com o Senhor eternamente. Nos ajuda em nome de Jesus a viver a nossa vida hoje aqui, nesta terra, como que olhando profundamente, ó Deus, para o último dia. Tudo que ouvimos aqui, de que somos forasteiros, de que o Senhor nos chamou a servir ao teu nome, a deixar de lado nossas coisas, nossos sonhos, nossos desejos, o nosso conforto, a nossa agenda, para buscar a tua vontade. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê essa coragem, que o Senhor nos dê esse fôlego e cada dia mais buscar ao Senhor, assim como iremos fazer eternamente nos novos céus e nova terra. Em nome de Jesus, Pai.